Olá, programa Saúde e Consciência de hoje conversa sobre uma das profissões mais importantes que nós temos para a comunidade, o salvamento, o policial bombeiro. Nós vamos conversar no bloco seguinte com o aspirante Dubas sobre a profissão e sobre os atendimentos. Obrigada, aspirante, por ter vindo. Agradeço ao comandante também pela sua disponibilidade. E eu gostaria que você iniciasse para nós explicando como ingressa na carreira de bombeiro, qual a diferença do bombeiro e do policial, né? A gente às vezes não sabe, às vezes nem como denomina, se é a questão de salvamento, a questão de segurança. Então, se você pudesse explicar para a gente como funciona essa carreira tão bacana que vocês trabalham. Então, a nossa inclusão como oficial é pelo vestibular da Universidade Federal do Paraná, feito o vestibular, né? E depois alguns testes seletivos de parte física, psicológica e clínica também, e médica. E o curso são 3 anos na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais. A nossa formação bombeiro militar, ela tem um ênfase em salvamentos, né? Resgate veicular, salvamento em meio líquido, busca terrestre, e o policial militar, todos somos da mesma instituição, da Polícia Militar do Paraná. Porém, o policial militar ele tem uma diferença na sua carga horária de formação. Seria uma carga horária maior em direito e na parte ostensiva, que é a atividade fim do policial militar. Do bombeiro já é uma outra formação. Exatamente, é no mesmo local a formação, porém a carga horária é bem diferenciada em quantidade e nas matérias. É mais para o salvamento mesmo. E ingressa, qual é a idade mínima ou máxima? Existe uma idade? A idade seria 18 anos de idade, né? E a idade máxima hoje para o policial, quem já faz parte da corporação, não existe um limite de idade. Porém, para o civil, como nós falamos, é 25 anos de idade. E curso de graduação precisa nesse ingresso? Não. É simplesmente ter o 2º grau completo, né? Uhum. E prestar o vestibular e conseguir o sucesso. Você ia falar alguma coisa, eu acabei interpelando para... Sim. A situação da idade e das formas depende de cada ano como o edital é montado, né? O último foi dessa forma que eu te falei. E você está vindo de Curitiba, você é novo para Umuarama? Exatamente. Acabei de chegar aqui em Umuarama há 2 meses, né? Gostei muito da cidade, estava em Curitiba há 15 anos. E pretendo ficar aqui nessa cidade. E vai se adaptar ao nosso calor? Porque esse friozinho aí é temporário, né? Em relação a Curitiba... Exato. Está bem parecido atualmente com Curitiba, porém eu sou do calor, né? Eu gosto do ambiente calor. Mais quente. E você veio para cá e a corporação aqui funciona de que forma? As visitas, acesso, a população que quiser alguma orientação, como que funciona? Exatamente. Nós temos via ofício qualquer solicitação por parte do público para algum treinamento, alguma informação, dentro da nossa agenda é dado um retorno, por enquanto dentro do nosso quartel, né? Então a gente pode dar várias instruções e palestras quando solicitado. Então escolas, empresas que tenham interesse, a gente viu agora essa questão que aconteceu em Santa Maria alguns meses atrás, né? E as pessoas ficaram todas alardeadas e de certa forma preocupadas e com razão em questão da segurança dos ambientes que reúnem grandes grupos de pessoas, né? Vocês tiveram muita procura depois disso? Tivemos bastante procura e a gente fica, vamos dizer assim, feliz com isso, que são informações que são dadas à população e, de certa forma, vai auxiliar muito o nosso trabalho. São momentos que vocês podem estar passando em orientação, né? Exatamente. As orientações, elas têm o caráter preventivo e a prevenção é a maior ferramenta de combate. Vocês, no momento, a corporação aqui de Umuarama, tem algum projeto, algum programa de trabalho com a comunidade? Então, são esses trabalhos que nós fazemos com as instituições, orientando durante esses cursos e palestras. E quando vocês ingressam, tem essa formação, você falou que é uma carga horária diferenciada, né? O policial militar, é assim que fala? Isso, o policial militar e o bombeiro militar, no meu caso. O policial militar tem um foco maior no direito, né? Isso. E daí, o bombeiro, vocês fazem atividades de salvamento. Exatamente. Daí isso diferencia a nossa carga horária. No atendimento pré-hospitalar temos que ter bastante conhecimento de socorros de urgência, um treinamento em meio líquido para que façamos o salvamento, né, em rios e no final do ano, tanto em rios como também no nosso litoral, né,
E resgate veicular, então conhecimento técnico, matérias como física, química e outras tantas que no seu conjunto vão dar essa qualificação para o bombeiro atuar no dia a dia. A gente vê nos Estados Unidos, eles têm o bombeiro militar, pelo menos é o que a gente vê na mídia, né? E eles têm uma outra modalidade que é o socorrista, existem, por exemplo, nos Estados Unidos eles são voluntários, certo? São voluntários. A situação é que tem quartéis lá específicos, só o caminhão de combate a incêndio e o resgate, né, que seria a ambulância. No nosso caso aqui no Brasil, e especificamente no Paraná, o caminhão e a ambulância e outros serviços que são solicitados estão concentrados no mesmo aquartelamento, no mesmo quartel. Aspirante, agora vem SAMU, né? Então está sendo implantado, está sendo realizado o concurso. O SAMU é um serviço desvinculado do bombeiro. Então, a gente procura trabalhar em conjunto com todos os órgãos, né? O SAMU vindo, com certeza, vai aumentar a qualidade do serviço para Umuarama e região. E daí será feito um acordo, algum termo, no qual especificará quais as atividades que cada um desempenhará e em qual momento, né? Será com certeza um trabalho em conjunto e vai aumentar a qualidade do serviço. Então o SAMU vem a crescer agora, né? Vem acrescentar ao serviço de salvamento, de socorro de Umuarama, porque existem alguns serviços de ambulância, já, né, que o próprio município disponibiliza. Esses tempos atrás nós conversamos com a enfermeira Samira, que coordena o pronto atendimento municipal. Existem aqueles outros serviços que são serviços particulares de operadoras, e agora existe o serviço, logicamente, do bombeiro, e agora vem o SAMU, né, além da gente já ter aí o suporte avançado. As pessoas às vezes costumam confundir suporte avançado com o SAMU, com o serviço do bombeiro. Você tem como, assim, em poucas palavras, esclarecer para a gente o que faz cada um, qual é a diferença? Por exemplo, o suporte avançado, né? Pode-se entender o suporte avançado com a ambulância, com equipamentos que poderão dar uma sobrevida maior para o paciente, né, para a vítima, e também o entendimento de que pode ir um médico junto à situação do sinistro, né, da ocorrência. Então podemos, para dar uma diferenciação entre a ambulância suporte básico e o suporte avançado. A ambulância do bombeiro, você trabalha na ambulância do bombeiro também, para você poder explicar. Então, a ambulância do bombeiro, ela tem uma estrutura, como, entre aspas, de uma mini UTI, ou ela é mais básica, como são as ambulâncias do pronto atendimento, mais comum? Não, a nossa ambulância, ela tem todo o equipamento para dar esse suporte básico que nós dizemos, mas todos os equipamentos para estabilizar a vítima até chegar ao hospital. Quando vocês fazem o atendimento na via pública, vocês já têm o local definido, qual é o hospital que está de plantão, para que possa estar levando e lá já é acolhido? Exatamente, é feito esse contato prévio com os hospitais para agilizar o atendimento à vítima e aumentando a sua sobrevida. E em relação a tempo, né? Nós vamos conversar no segundo bloco, mas vamos dar uma adiantadinha um pouco no assunto. Tempo, o economista diz que tempo é dinheiro, né? O socorrista, o bombeiro, o profissional da área de saúde costuma dizer que tempo é vida. Então, esse tempo que leva de atendimento, o tempo que leva para a comunidade passar a informação correta, é decisivo para vocês? Com certeza. Nós chamamos de tempo-resposta. Quanto mais rápido chegando no local, o atendimento com a qualidade necessária e a chegada ao hospital, isso vai aumentar, a gente fala, a qualidade de sobrevida do paciente, né? Tempo-resposta. Essa é uma terminologia que eu não conhecia. Exatamente, chama de tempo-resposta. E em relação a trote, vocês têm muito trote? Recebem muito trote? Temos muito. Até no início do ano, até o último mês agora, eu tenho até os dados, 380 ocorrências atendidas, sendo 180 trotes. Nossa, muito! Exatamente. Porém, o nosso radiooperador, ele é treinado para identificar e, na maioria das vezes, não chega a se deslocar a viatura nossa por essa identificação de que é um trote. E quando vocês recebem a ligação, tem um localizador da chamada, tem um identificador, vocês conseguem
tentar, por questões de informática, né, ver se realmente é um trote ou não, além do preparo da pessoa que está atendendo? É um conjunto do bombeiro militar, né, e de equipamentos. Temos também esse equipamento que identifica a chamada e o local dela, porém nós procuramos trabalhar com orientação ao público. Então, se uma pessoa estiver ligando de um telefone público lá do bairro Panorama, consegue saber pelo menos que é daquele local que está vindo a chamada. Temos a localização de todos os telefones públicos da cidade e da região. Não existe uma situação de identificação de quem mais, que faixa etária que faz mais esse tipo de ligação de trote? Normalmente são as crianças em horários saída de escola, horários de pico, como nós chamamos, né? É por isso que a gente procura trabalhar com a orientação. Nessas palestras e cursos que nós ministramos lá no Sexta GBI, no quartel nosso, procuramos já também as pessoas que desenvolvem uma função de educar as crianças, né, que estão em maior contato com ela, já também tocando nesses assuntos aí que vão ajudar na formação dela e vai diminuir bastante esse tipo de situação. Continuamos a nossa conversa com o nosso convidado, o aspirante Dubas, falando sobre o trabalho do bombeiro, sobre salvamento. Falamos um pouco sobre o ingresso na profissão e falamos também um pouco sobre uma situação que ainda é muito triste no Brasil, que é a questão do trote. Se você que é mãe, se você que é filho, se você que é adolescente, jovem, às vezes quer conhecer um quartel, quer conhecer a ambulância, o trabalho do bombeiro, não passe trote, vá até o quartel, faça uma solicitação de visita. Lembre que no momento em que você está passando um trote, alguém está necessitando de um atendimento e, como disse o aspirante, tempo é resposta. Às vezes, essa falta de atendimento, a demora do atendimento, significa uma vida perdida. Vamos continuar conversando? É muito triste, né? A gente ainda vê essa situação de que o trote ainda predomina num serviço tão importante, não é verdade? Exatamente, é uma questão cultural, como eu disse antes, que a gente procura lidar com a orientação, né, das pessoas. E, como você disse, existe um tempo-resposta, seria o quê? É tentar chegar o mais rápido possível até a situação, né, no qual foi solicitada nossa ajuda. No caso de um trote, no qual não consiga se identificar, todas as viaturas ou algumas delas irão se deslocar até esse local, no qual não se confirma a ocorrência, e nesse exato momento pode estar acontecendo uma ocorrência no qual realmente a pessoa necessita de nossa ajuda. Esse tempo-resposta vai aumentar, né, porque as viaturas estão nesse local onde não se confirma e terão que se deslocar até o outro local. E nisso vai diminuir a qualidade de sobrevida do atendimento da vítima, né? Sem contar também nos recursos humanos e materiais que são investidos. Aspirante, vamos agora fazer uma conversa um pouco pontual em relação a salvamento. Eu estou na estrada e presencio um atropelamento, uma via de alta velocidade, estrada de viagem, não sei como é que vocês falam o nome, eu não estou em rua comum. Qual é a minha conduta? Eu paro, eu não paro? Os carros, a gente vê que começa a aglomerar carros. Qual é a conduta que eu tenho que seguir? Então, numa via que a gente fala de trânsito rápido, geralmente são as rodovias, né? É interessante que a pessoa tenha uma noção, ela se conheça, saiba qual a qualificação dela, a capacidade de ajudar essa vítima, né? Mas o mais importante, até mesmo para nós militares, é a segurança no local que a gente fala. Você não vir a se tornar mais uma vítima. Então, raramente se mexe numa vítima de trauma, né? Sem os equipamentos e o conhecimento adequado. Geralmente, o correto para o leigo, para quem não tem o conhecimento, é fazer a ligação. Então, é importante estar com o telefone do socorro local. Muitas vezes liga-se para o bombeiro, porém a via é pedagiada e o local existe uma ajuda, um suporte mais próximo. Então, perde-se tempo, vai aumentar esse tempo-resposta. Então, é importante a pessoa sempre estar atenta. Então, via pedagiada, liga para a empresa que está responsável pelo pedágio, porque ela também tem um serviço de atendimento de urgência e vai conseguir chegar mais rápido, né? E otimizar o atendimento, é isso? Exatamente. Sempre pode ligar para a gente, mas porém aquilo que eu disse, de repente o bombeiro está um pouco mais longe, né? Isso. Então é importante a pessoa se atentar para qual socorro está mais próximo daquela região. E a pessoa que foi atropelada nessa via rápida, rodovia, está exatamente no meio da pista. Qual é a sinalização e como que eu consigo fazer alguma coisa até chegar a um profissional sem eu acabar me expondo também a um atropelamento? Então, é importante, durante a nossa formação de condutor, né, todos que são habilitados, é passado algumas distâncias no qual colocar cones,
vegetação, mas enfim, qual que é a situação? A pessoa pedir ajuda, passar os dados, manter a calma, né, para não se tornar mais uma vítima, e só irá mexer nessa vítima em caso de verificar que pode se agravar a situação sendo numa curva ou à noite, ou essa vítima está próximo de um incêndio, na situação também que pode a pessoa, o veículo, enfim, cai dentro de um rio e essa pessoa vai se afogar, então justifica essa retirada rápida da vítima, a intervenção mesmo de um leigo, no caso de uma possível explosão, né? Do contrário, é simplesmente passar os dados e ela não se tornar mais uma vítima. O ano passado eu presenciei, no exato momento, mas houve um evento, tem um evento bem grande aqui próximo de Umuarama, uma vez ao ano, no distrito, e a via rápida, ela fica extremamente congestionada em vários horários. E eu e minha família víamos voltando e eram cerca de 11 horas da noite, eu acredito, 10 horas. Estava tão aglomerado, e as pessoas não sabiam o que faziam, gritavam, e a vítima estendida no meio do asfalto, nós tivemos que fazer um desvio pelo gramado para poder chegar próximo a um local que pegava celular. Porque ninguém conseguia, na hora, pensar o que fazer, porque ali no local não tinha como falar, né? E as pessoas se perdiam, né? Talvez isso também aconteceu nessa falta de controle emocional, talvez, nessa situação que aconteceu numa boate aí na região sul do país. Você vivencia isso? É assim que as pessoas acabam? É difícil mesmo manter esse controle? Exatamente. Mesmo o profissional bombeiro militar, sendo ele tendo um curso de 1 ou 3 anos, né, como é o meu caso, é muito complicado você manter a calma desde o início da ocorrência. Porém, essa é uma das diferenças entre o profissional e a pessoa que não dispõe desse conhecimento. Por isso que a gente torna a enfatizar que quem desconhece das técnicas de atendimento pré-hospitalar deve manter a calma dentro do possível para que passe maiores dados, que muitas vezes a cena ela vai chocar o leigo. Porém, na maioria das vezes a vítima não está, vamos dizer assim, ela está numa condição estabilizada e essa intervenção em tentar ajudar o mais rápido possível pode agravar a situação dela. Então a ideia é sempre buscar ajuda qualificada, né, ligar para a gente e passando todos os dados possíveis para que cheguemos dentro desse tempo-resposta que a gente trabalha e faça o atendimento adequado. Vocês atendem envenenamento também ou não? Também. Do início do ano até hoje foi verificado um caso por envenenamento. Envenenamento doméstico, porque me parece assim que às vezes as pessoas têm rato em casa, né? Não que tem de criação, mas aparece, e acaba colocando esses venenos comprados em supermercados, em mercearia, e criança acaba ingerindo. Esse é o mais comum em relação ao envenenamento ou não? Geralmente a intoxicação, né, o envenenamento, é mais por parte das crianças. Então a gente até pede para os pais para sempre medicamentos, produtos químicos, deixar em locais de difícil alcance para as crianças e mesmo assim com algum tipo de fechadura. Geralmente são as crianças que a gente atende por intoxicação. O caso que nós tivemos do início do ano até agora foi por soda cáustica. No momento faz o quê? Nesse caso de soda cáustica, a mãe, o pai, o que eles fazem? Além, lógico, de chamar ou encaminhar, mas existe alguma coisa que possa ser feito até o profissional habilitado chegar para atender? Na verdade, tem que ter uma ajuda médica e no hospital, né? Não há algo em caso de ingestão de um produto químico que daria para a pessoa fazer no local dentro da sua residência. Porque havia uma época que as pessoas falavam em ingesta de leite, ingestão de gelatina, clara de ovo. Não, a ideia é levar o mais rápido possível para a ajuda médica, não seria num hospital. Não perder tempo, né? Exatamente. E em relação à picada, porque aqui é uma região assim que tem muita pescaria, muita mata e acaba se deparando com cobras. Vocês também já têm algum tipo de atendimento assim registrado em relação a isso, a picada de cobra? Existem também atendimentos nesse caso, porém muitas vezes a pessoa leva direto aos hospitais. Nesse caso a gente não tem os dados, vamos dizer assim, reais, né, da quantidade que acontecem. Mas da mesma forma, esse tipo de situação é chegado o mais rápido possível até um hospital, um local que vai ter um soro antiofídico.
E existe alguma conduta que possa ser tomada antes? Aquela questão de amarrar a perna, a gente vê isso no filme, né? A questão de amarrar a perna para que o veneno não suba. Você sabe me dizer se isso é real? Se existe mesmo alguma orientação ou não? Existem manuais que vão dar as orientações, porém, como nós dissemos, a pessoa que desconhece, que não tem esse conhecimento técnico, não deve agir por esse impulso, né, devido aos filmes que passam. Existem as técnicas, todas elas são aplicáveis ou discutíveis, vai depender de cada situação. Então a orientação é que busque a ajuda qualificada e, mais uma vez, o mais rápido possível, essa pessoa deve ser encaminhada ao hospital. Você diria, aspirante, que o mais importante diante de uma situação de emergência, de urgência, seja ela atropelamento, seja intoxicação, queimadura, que a conduta mais ideal da pessoa que está próximo da vítima seria o quê? Resumindo assim em tópicos. Então, o que diferencia nós da população, o bombeiro militar, é esse treinamento. A pessoa pode buscar treinamentos ao longo de sua vida, né? E ela mesma poderá solucionar muitas situações em casa, né? E a situação, quando desconhece, é manter a calma e ter um telefone sempre próximo e saber o número desse telefone, no caso do bombeiro 193, né? Vindo o SAMU 192, e essa ajuda chegará o mais rápido possível, dando o atendimento devido. Então, só para repetir, bombeiro é 193? Bombeiro 193 e o SAMU vindo para cá seria 192. Ok, obrigada pela sua disponibilidade em atender nosso convite. Eu sei o quanto é difícil para vocês estarem saindo devido a excesso de trabalho, né, grandes ações que vocês realizam. Agradeço também ao comandante da corporação, por favor, né? E as nossas portas estão abertas aqui para quando vocês quiserem retornar, às vezes para passar alguma orientação, fazer algum programa. Nós que agradecemos e estamos à disposição. Eu conversei com o aspirante Dubas, conversamos sobre a profissão do bombeiro, conversamos sobre situações de urgência e emergência que necessitam de salvamento, de socorro imediato. E deixamos aqui um apelo, aquele que gosta de fazer ligações, que não faça trotes, que não passe trotes ao corpo de bombeiro, pois no momento em que você está fazendo isso, alguém está tentando fazer a mesma ligação, mas pedindo socorro para que não morra. Nós ficamos por aqui, voltamos no próximo programa. Até lá!